Eu preparei esta apresentação como se fosse um TED e, portanto, vou tentá-la fazer da melhor forma. E então, a partir de agora, eu vou ser uma jornalista que está a ler notícias. Desde 2010, a Grã-Bretanha já fechou quase 800 bibliotecas. Em 2018, Panos Mordokoutas, economista americano, colaborador da revista Forbes, refere: a Amazon deveria abrir livrarias em todas as comunidades locais, substituindo as bibliotecas, poupando dinheiro aos contribuintes, ao mesmo tempo que aumentariam as suas vendas. Isto porque as bibliotecas não têm o mesmo valor que já tiveram. As razões para tal são óbvias. Em 2020 é publicado no jornal da IFLA um artigo. Em média, há 4,7 voluntários para cada funcionário da biblioteca a tempo inteiro. A desprofissionalização é extremamente problemática. A mudança para bibliotecas geridas por voluntários promove a concepção errada de que ser um bibliotecário não é uma profissão. O modelo de serviço ao cliente a retalho é frequentemente privilegiado em relação ao conhecimento e ao profissionalismo de um bibliotecário. Na Grã-Bretanha, as bibliotecas com sistemas automatizados estão abertas toda a noite, dispensando os funcionários e funcionando como lojas Grab and Go. O aumento das lojas da Starbucks e da Netflix tornam as bibliotecas irrelevantes. Os serviços de streaming, como o Netflix, como a Amazon, fornecem às massas, a um preço acessível, conteúdos televisivos e cinematográficos. A Amazon disponibiliza livros online, facilitando o acesso das massas, tanto a cópias físicas como digitais. A Amazon Books é uma cadeia de livros que oferece pesquisas online e cafetarias. Por seu lado, a revista Booksellers lança uma campanha em defesa das bibliotecas. As bibliotecas têm de lutar para permanecerem visíveis. Preferi fazer esta apresentação desta forma para que percebam que as notícias do mundo tendem a levar as bibliotecas para um ponto de interrogação. E a minha pergunta é: porquê é que os governos, porquê é que as políticas põem em causa as bibliotecas? Porquê é que os voluntários estão a substituir os funcionários? O que é que os bibliotecários, as bibliotecárias, estão a fazer para que os governos ponham em causa as bibliotecas? E vocês? O que é que cada um de vocês faz? Eu, tu e todas as pessoas que estão aqui nesta sala e que estão em casa, o que é que estão a fazer para mostrar a mais-valia e o valor que as bibliotecas têm, quer sejam as bibliotecas públicas, universitárias ou bibliotecas escolares? Desculpem o incómodo, estamos a tentar mudar. E é a partir daqui que nós temos que pensar que as bibliotecas têm um papel fundamental. São instituições culturais, mas que têm trabalhado na luta contra o analfabetismo, na promoção da literacia, na inclusão das pessoas de diferentes áreas, na igualdade social e muito também no fornecimento de informação e na transformação da informação em conhecimento. As bibliotecas são o coração da comunidade? Eu afirmo que sim. As bibliotecas são o coração da comunidade em territórios mais desfavorecidos. As bibliotecas são o coração da comunidade educativa. As bibliotecas podem estar no centro da tomada de decisões. O que tem que acontecer é que nós temos que tomar outros papéis. Nós não podemos pensar as bibliotecas de dentro para fora. Nós não podemos pensar as bibliotecas lendo apenas aquilo que é-nos disponibilizado nas escolas, nos cursos superiores, nas especializações. Há poucos dias ouvi um americano, um guru das bibliotecas, David Lanks, e ele colocava exatamente essa questão. O problema é que os cursos, quer em Portugal, quer na Europa, e inclusive nos Estados Unidos,
não tocam no papel que o bibliotecário deve assumir no trabalho com as comunidades. Portanto, é importante que vocês, professores bibliotecários, os bibliotecários de bibliotecas públicas, saiam para fora, questionem, perguntem às pessoas o que é que querem, que interesses, que expectativas, que aspirações. As bibliotecas têm tido um papel fundamental em momentos de crises, em momentos mais difíceis, em momentos de pandemia, em momentos de guerra. Vocês devem se lembrar da biblioteca secreta na Síria, em que, durante a guerra, em 2016, houve uma pessoa que se voluntariou para construir uma biblioteca. E então as casas que eram bombardeadas, ele e outras pessoas foram passando por esses sítios e recolhendo os livros que estavam ali caídos. E foram constituindo esta biblioteca secreta, infelizmente não acessível a todas as pessoas. E o que aconteceu é que as pessoas que lá entravam tinham um momento de partilha, de diálogo, de leitura constante. E, inclusivamente, há uma história que os voluntários que trabalharam nos hospitais na Síria utilizaram os livros que eram ali disponibilizados para saberem um pouco mais do trabalho que deveriam de fazer no acolhimento dos doentes que entravam diariamente. Este projeto também é muito interessante. Duas amigas inglesas saíram da Inglaterra e foram para os campos de refugiados na Grécia. Utilizaram uma carrinha, levaram os livros e o que aconteceu é que muitas das pessoas que estavam naqueles campos de concentração, naqueles campos de refugiados que estavam perdidos, voltaram a encontrar pelo menos o presente, o futuro, encontraram o conhecimento. Os miúdos que tinham deixado as escolas puderam voltar a ler e continuar a escrever. E nós? Que papel é que nós temos nisto tudo? Quando foi a pandemia, quando foi o Covid-19, as instituições culturais que se movimentaram logo foram as bibliotecas. As bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares, os bibliotecários, todos aqueles que trabalham a informação e o conhecimento. E lembro-me perfeitamente de norte a sul do país, em todas as terras, centros urbanos, centros mais rurais, as pessoas foram para as bibliotecas, fizeram pacotes de livros, foram com carrinhas, bateram à porta e muitas das vezes tinham pessoas que telefonavam e diziam: já li este livro, vocês podem me trazer mais livros a casa? Isto foi uma função incrível que as bibliotecas tiveram. A minha questão é que, será que nós, bibliotecários, bibliotecárias, só temos uma atitude mais perentória, mais ativa, quando estamos sobre uma situação ou estamos perante uma situação de conflito, de urgência? Somos perentórios a trabalhar quando temos projetos pontuais, individuais? O que é que nós estamos a fazer para manter estratégias de continuidade no trabalho que nós estamos a fazer? I can't breathe. George Floyd, a 25 de maio de 2020, disse durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto era sufocado pelos polícias nos Estados Unidos, I can't breathe. Cada vez temos uma sociedade mais oprimida, mais opressora, mais autoritária, o individualismo sobrepõe-se ao coletivo. E eu pergunto, o que é que nós, bibliotecários, das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares e de todas as outras bibliotecas, estamos a fazer para ter bibliotecas abertas, tolerantes, inclusivas e que deem voz às pessoas que ali entram? Bolsonaro relacionou as vacinas da Covid-19 com a SIDA e foi suspenso do YouTube. É assustador
mas mais de 60% dos brasileiros não sabem reconhecer uma notícia falsa. Infelizmente não tenho números nem percentagens em relação a Portugal ou à Europa, mas o que é certo é que se nós somos utilizadores de redes sociais, nós sabemos que há muitas notícias que disseminam a cada dia e quando vamos ver as fontes, sabemos que são notícias antigas ou são notícias que são deturpadas. E aqui pergunto-vos, o que é que nós estamos a fazer? Que trabalho é que fazemos diariamente para desenvolver o core business das bibliotecas, o core business dos bibliotecários e das bibliotecárias? É que nós fomos treinados e formados para desenvolvermos bons serviços de referência e muitas das vezes não valorizamos isso. Nós temos que estar na linha da frente, na disseminação da informação. Quão democráticas são as bibliotecas? Partilho aqui uma peça feita pelo ilustrador e artista plástico Christian Voltz, em que pergunto se as bibliotecas estão a dar palco às pessoas. Se as pessoas realmente entram nas bibliotecas e sentem segurança, sentem-se incluídas, sentem-se com vontade de participar, promovendo o seu sentido crítico, o seu raciocínio e um aumento da sua participação na sociedade e na cidadania. A questão é que, muitas das vezes, somos bibliotecas neutras, mas não somos bibliotecas interventivas. Na verdade, o manifesto da Unesco dizia-nos claramente que não podemos tomar partidos, não podemos valorizar a religião X ou Y, ou o desporto, ou a política. E está tudo correto. A questão é até que ponto é que essa neutralidade está-nos a deixar menos participativos, menos ativos. Eu acredito profundamente que as bibliotecas têm um papel central no desenvolvimento dos centros das cidades e das periferias. E pensem numa coisa, se as bibliotecas estiverem efetivamente a trabalhar com as pessoas, no meio da comunidade, a fazerem serviços, atividades, programação que sejam úteis àquelas pessoas. Eu não acredito naqueles modelos que são decalcáveis e naqueles modelos que são aplicáveis a todas as bibliotecas. Cada biblioteca é o reflexo da sua comunidade, do seu território. E, portanto, as periferias muitas das vezes são mais valorizadas pelo papel que as bibliotecas ali têm. Periferias em bairros sociais, em bairros que as pessoas não têm oportunidade de poder ter acesso à cultura de uma forma aberta. Pensem numa coisa, as bibliotecas hoje em dia são consideradas o terceiro espaço. O primeiro, a casa, o segundo, os espaços de trabalho, o terceiro, a biblioteca. Esta é a Biblioteca Pública de Singapura. E o que vocês veem é que a biblioteca está no centro da cidade. A biblioteca está exatamente no sítio onde as pessoas vão. E isso é incrível, porque muitas das vezes, e há indicações nacionais e internacionais, que as bibliotecas devem estar junto aos centros urbanos, ou se não tiverem, têm que estar o mais próxima possível dos transportes públicos. O que as bibliotecas fazem é abrir as portas. Se nós dificultamos os acessos, não estamos a cumprir a nossa missão. E aqui outro exemplo. Eu estive há 3 anos nesta biblioteca, é a Dock One, em Aarhus, na Dinamarca. E é incrível. Aqui ao centro, vocês veem um gongo de 7,5 metros. E a cada dia que nasce uma criança no hospital universitário, os pais pressionam um botão e o gongo toca. E nos 3 dias que eu lá estive, ouvi o gongo tocar 2 a 3 vezes por dia. É impressionante.
é de tal forma encarado o papel da biblioteca como importante para a sociedade que a cada momento que nasce uma pessoa é celebrada a vida e o início e o percurso naquela biblioteca. Antes de passar para esta questão, queria falar aqui numa situação. Acho que cada um de nós, cada uma das nossas bibliotecas estão à procura de se reposicionarem, de encontrarem funções, valências e muitas das vezes queremos ir muito para além do nosso papel. Isto apenas para dizer que muitas vezes queremos tocar nas artes e fazemos muitíssimo bem, mas numa perspectiva de sensibilização para as artes. As bibliotecas não são teatros, as bibliotecas não são auditórios de música, as bibliotecas não são museus. As bibliotecas são bibliotecas que ensinam e dão o primeiro passo para a educação estética, para a educação de apreciação da arte, mas nós não podemos dizer que agora que somos bibliotecas, o terceiro espaço, de repente todas as outras instituições culturais fecham e o papel está ali centrado. Portanto, dizer que eu acredito mesmo que as bibliotecas podem ser hubs criativos e inovadores nas comunidades. Às vezes perguntamos, mas o que é que nós podemos fazer no âmbito das artes? E às vezes, há pouco eu estava a ouvir o Samuel Rama e estava a pensar, eu não posso dizer nenhum disparate aqui em relação à arte, que grande responsabilidade. Mas, na verdade, o que eu acho que as bibliotecas devem fazer, e aqui é um exemplo, são dois belíssimos ilustradores, dois belíssimos artistas plásticos, e o que eles fazem é pegar na Ready Art, no fundo, nos objetos, acrescentar-lhe alguns elementos e transformam em objeto artístico. O Samuel pode estar a dizer, isto é um disparate pegado, mas na verdade, quão possível é nós estarmos a trabalhar com os nossos alunos, com os nossos utilizadores e permitir que eles próprios sejam criadores também de arte. Eu gosto particularmente desta campanha de comunicação feita pelo Museu Nacional de Arte Antiga, o Coming Out, e se o museu saísse à rua. E, na verdade, é uma campanha de comunicação que pretende, efetivamente, trazer um museu cá para fora. A probabilidade deste senhor em Lisboa, que limpa as ruas, de entrar no Museu de Arte Antiga é reduzida, mas não quer dizer que ele não entrasse lá ou que um dia não tenha vontade de lá entrar. O que é certo é que nós temos também que nos aproximar das pessoas. Nós não podemos estar sentados à espera que as pessoas entrem dentro da biblioteca. Não temos tempo a perder, na verdade. É que quando se começa a fazer contas do custo de abrir diariamente uma biblioteca, a eletricidade, a água, os funcionários, e perguntar quantas pessoas entram diariamente nas bibliotecas. Portanto, as bibliotecas têm um papel provocador, sensibilizador, de mostrar o que lá tem, e podemos fazer isto com livros, podemos fazer isto com textos, podemos fazer isto com frases, etc. Mas, na verdade, temos este papel de provocar. Não sei se viram, o Getty Museum em Los Angeles, durante a pandemia, propôs às pessoas para encarnarem a arte. E, na verdade, foi algo que foi muito discutido, quer no âmbito da museologia, mas o que é certo é que as pessoas aderiram em massa. E as obras de arte que eram conhecidas e que quase que se mostravam impossíveis de alguma vez poder visitar, as pessoas puderam encarnar. E encarnar a arte, esta é uma expressão minha, mas no fundo é ir para além daquilo que nos é oferecido. Em vez de termos uma atitude passiva e apenas de consumidor, nós passamos a ter um papel ativo e de criador/produtor. E esta é outra provocação
Há pouco falávamos das artes visuais, mas podemos falar nas artes performativas e também podemos falar nesta questão das bibliotecas serem espaços de criação. A Biblioteca de Nova Iorque, eu estive lá há cerca de 8, 9 anos e eles já trabalhavam muito esta questão do empréstimo de recursos. E isto aqui é um kit em que eles permitem o quê? Que as pessoas vão à biblioteca, que possam fazer o empréstimo destes kits e que possam experimentar em casa. Mais uma vez, a biblioteca tem este papel de sensibilização, este papel de ser democrático no acesso. Porquê é que as pessoas, só que têm dinheiro ou têm possibilidades, é que podem ter acesso à música, por exemplo, enquanto criadores? Se a biblioteca oferecer isto, eu posso experimentar e perceber se é isto que eu quero e não ter que investir. Já quase para finalizar, eu queria perguntar a cada um de vocês se sentem que estão fora de prazo, se sentem que as vossas bibliotecas podem a qualquer momento sofrer qualquer coisa como: fará sentido manter estas bibliotecas abertas? Pergunto, o que é que vocês estão a fazer na vossa aprendizagem contínua? A tal aprendizagem ao longo da vida. Que competências estão a desenvolver? De que forma é que estão atualizados? De que forma é que as bibliotecas podem ser úteis a cada dia? Isto foi tudo uma provocação, porque eu acredito mesmo que os bibliotecários e as bibliotecárias têm um futuro muito próspero, mas não podemos estar sentados de braços cruzados. Obrigada.